Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, nossos amigos ouvintes, um grande abraço e a paz do Senhor Jesus também esteja convosco, vosso lar, vossa família. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra do Senhor a nível de despertamento para nossas vidas, devido aos acontecimentos, as coisas que têm sucedido ao nosso redor, no mundo, enfim, nos aponta para as verdades bíblicas, na qual nós precisamos estar atento a elas a cada momento, porque é através da verdade bíblica que alcançamos aqui na terra os benefícios de Deus e a salvação para a nossa alma, que é a eternidade com o Senhor. O Senhor Jesus ele nos alertou a conhecer a verdade, que é através da verdade que nós somos libertos de toda opressão, de todo mal. E a palavra do Senhor também afirma no livro de João 17 que a palavra de Deus é a verdade, né? Chamada santificação. Então, nesse momento eu quero meditar com você na palavra de Deus que se encontra escrita no livro de Miqueias, capítulo de número 2, Miqueias 2, versículo de número 10, que nos diz assim: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. O texto bíblico no livro de Miqueias, ele nos fala acerca das ameaças contra o próprio Israel e Judá, devido a se desviar do Senhor, devido à corrupção. Porque o livro de Miqueias, o conteúdo do livro de Miqueias, ele vai falar de juízo de Deus sobre Israel e Judá devido ao pecado, vai falar do reinado universal do Senhor, e também o livro de Miqueias ele vai falar da corrupção de Israel, também seguida de misericórdia de Deus, que é até um tema que vamos estudar na lição bíblica da escola dominical do próximo trimestre. Só que o versículo 10 aqui, ele nos chama para um alerta aos salvos, àqueles que querem se salvar. Se nós observarmos, o versículo 10, ele está escrito uma palavra, a mensagem de ordem: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Aqui é um chamado ao despertamento, um chamado de Deus ao despertamento daquele que quer ser salvo, porque às vezes ninguém de nós, nenhum ser humano quer a condenação eterna, nenhum ser humano quer perecer na eternidade sem Deus, mas na verdade às vezes não queremos perecer na eternidade sem Deus, mas não estamos acordados para as verdades divinas e ficamos vivendo uma vida desapercebidos, apegados com as coisas desta terra, brigando por coisas vãs, passageiras, e não construindo uma vida espiritual perante o Senhor, que através da obediência, da sujeição, através do esforço com Deus em fazer a vontade dele. É certo que nenhum homem, nenhum ser humano, ele é um semideus, mas a Bíblia ela nos chama a santificação progressiva, que isso se refere ao esforço de cada um que se entrega a Cristo, escolhendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Ele se esforça a cada dia e acatando os ensinamentos, a doutrina de Cristo em sua vida, para assim ter uma preparação para o dia da redenção, para o dia do Senhor, para a vinda de Cristo. E o texto bíblico aqui, olha ali, do versículo bíblico, eles chamam a um alerta para quem quer se salvar. Vejamos que o versículo ele convida a se levantar. Esse levantar-vos aqui está chamando para uma mudança de postura, de posição, para uma mudança de postura
de posição, porque se o homem, o ser humano, a igreja em si, ela não procurar uma mudança de posição, de postura, em si ela vai ficar na mesmice. O apóstolo Paulo ele chama para os cristãos, para todos aqueles que querem ser salvos, não se conformar com esse mundo e nem com o que nele há. Romanos 12. E ele convoca para procurar ter uma renovação do entendimento e entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aqui o Senhor ele diz a aqueles que querem ser salvos, ele chama para um despertamento. Esse aqui é um chamado ao despertamento do Senhor, para aquele que não quer ser condenado com o juízo de Deus que viria sobre o pecado de Israel e Judá. Esse mesmo chamado de Deus, ele serve para nossas vidas hoje. Porque se nós olharmos aqui o chamado para se levantar, se colocar de pé, tomar uma posição espiritual, é uma tendência, esse mesmo chamado serve para nossos dias. Porque se aqui Deus ele anuncia que haveria uma destruição sobre Israel, um castigo que viria sobre Israel por causa da corrupção, por causa do pecado, né? A corrupção que aumentava e destruía grandemente. E ele repete sim, que destrói grandemente. E os nossos dias não tem sido diferente. A corrupção tem aumentado, a destruição tem se aumentado, a violação da conduta, da família, do caráter do ser humano criado por Deus tem se aumentado, o homem tem se desviado de Deus, as teses malignas têm achado espaço em mentes de pessoas que têm rejeitado a luz e abraçado as trevas, e têm rejeitado o caráter de criação do Senhor. A violação da inocência das crianças tem sido grande, o juízo tem sido pervertido, o justo tem sido oprimido e a destruição tem se aumentado. É uma corrupção terrível na terra. Então, nesses tempos, o Senhor também nos chama para um despertamento. E qual o despertamento? Se colocar de pé espiritualmente na presença de Deus. E se colocar de pé, não é se colocar de pé e ficar prostrado. Se você vê, o Senhor diz: levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Então aqui está chamando de tomar uma posição e uma disposição. Quer dizer, tomar uma posição espiritual, estar de pé na presença de Deus, procurar se levantar, se erguer espiritualmente e ter uma disposição para fazer a obra, para seguir o caminho. Só tem um caminho. Jesus diz, ele diz aqui: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O único caminho de salvação é Jesus. O resto é viela, é beco sem saída. Então, nós seres humanos que queremos ser salvos, salvar a nossa alma, passar a eternidade com Deus e não a eternidade de sofrimento, precisamos tomar uma posição em nossa vida, procurar se levantar na presença de Deus de verdade, como cristão de verdade, como servo de Deus de verdade, com compromisso com a sua palavra, com compromisso com a sua obra, com compromisso do caráter cristão em que confessamos ter, e viver o cristianismo de verdade, na essência do verdadeiro cristianismo. Então, assim, é se levantar espiritualmente. Aqui é um chamado a um despertamento. E se nós observarmos, aqui de levantar-vos e andar, e levantar é se colocar de pé, é uma mudança de posição, uma mudança de postura. E Deus ele convida nós, principalmente a igreja dos últimos dias, para tomar uma posição, uma mudança de postura, a postura de verdadeira igreja de Cristo na terra, e não um evangelho banalizado de qualquer jeito, mas uma postura de verdadeiros cristãos, cristão que luta pelo céu, que defende o céu, não cristão que defende a corrupção, que defende o gênero corrupto e que briga pela corrupção e que termina perdendo comunhão, gerando inimizade, afastando a presença do Espírito Santo. Se levantar esse pôr de pé na presença de Deus é se afastar dessas coisas que corrompem e procurar ter um compromisso espiritual, um compromisso com aquele que nos chama para a salvação. E Jesus, ele disse: aquele que quiser vir após mim, que negue a si mesmo. Então, assim, é uma mudança
mudança de postura requer renúncia, negar esse mundo, negar a si mesmo e viver a vontade do Senhor. A palavra do Senhor, no livro de Romanos, no capítulo de número 13, a partir do versículo 11 a seguir, Paulo escrevendo sobre a submissão à autoridade, sobre a fazer a vontade de Deus, a ter uma vida de obediência, porque a palavra de Deus ela se resume em obediência, obediência ao Criador. Então, quando Paulo ele chama a um resumo da submissão à obediência à vontade do Criador, aos protocolos, aos marcos de Deus para a humanidade, Paulo vai dizer no versículo 11, ele diz: "E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonorias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências", ou seja, em seus desejos que levam o homem a pecar contra o Senhor. Então, um chamado ao despertamento de Deus para nós que queremos ser salvos. Aqui isso envolve a igreja e aqueles que estão fora da igreja, que deseja ser salvo, mas não acordou para a vida ainda, para tomar uma decisão em sua vida, uma postura de quem realmente quer ser salvo. Porque tem muitos que querem ser salvo, mas não tomam uma posição em sua vida, não abandonam o pecado, não abandonam os vícios, vivem uma vida de engano, de mentira, de aparência. E Deus ele conhece o coração do homem. Então precisamos tomar uma postura, nos colocar verdadeiramente de pé na presença do Senhor, porque qualquer hora dessa a trombeta vai tocar. Jesus vai aparecer nas nuvens para levar um povo santo e de boas obras. Santo e de boas obras. Então, e para isso o Senhor ele nos chama para o despertamento, tomar uma posição, levantar e andar, quer dizer, uma posição e disposição, quer dizer, andar na presença do Senhor, procurar trilhar os caminhos do Senhor, obedecer, ter compromisso com o Senhor, porque tem muita gente que acha que está de pé na presença de Deus, mas está estagnado, não faz a obra, não cumpre o compromisso de cristão, não cumpre o compromisso da aliança que fez com Deus, está descompromissado com a obra, descompromissado com o chamado, com a posição que Deus deu na obra, e está estagnado. Então o Senhor nesse momento está chamando, desperta, principalmente você que tem um chamado para dirigente de cerca de oração, como obreiro da casa do Senhor, que estagnou, parou, não evangeliza mais, não faz mais a obra, não tem mais aquele compromisso com Deus. É tempo de se levantar. A Bíblia diz que aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno, né, do reino dos céus. Então, quem sabe você que está me ouvindo nessa mensagem, nesse momento, é alguém que lançou a mão no arado, começou, até evangelizava, até fazia obra, tinha compromisso com o ciclo de oração, sabia separar o seu tempo para o ciclo de oração, para a obra de Deus, e hoje está estagnada, está parado ou está parado, deixou a obra de Deus porque olhou para o homem, porque olhou para a corrupção do gênero humano, deixou de olhar para quem te chamou e olhou para o homem, olhou para o pecado e parou. O seu compromisso, se lembre, é com Deus, é a Deus que você vai prestar conta do chamado, é a Deus que você, dirigente do seu coração, que vai prestar conta, não é o homem. E outra coisa, a desculpa porque de alguém que se corrompeu não vai funcionar diante de Deus, porque o Senhor te chamou para fazer a diferença, o Senhor te chamou para estar de pé na presença dele, fazer a obra, fazer o ID, para levantar e andar, posição e disposição, porque não é aqui o nosso descanso. O nosso descanso, o descanso da igreja, o descanso daquele que quer ser salvo é na eternidade com Deus. E para isso, para ter esse descanso na eternidade com Deus, precisamos nos despertar. Você vê que Paulo ele fala aos romanos que
o tempo, conhecendo o tempo, quer dizer, conhecendo os sinais, ver que a salvação já está mais próxima do que quando aceitamos a fé. Paulo falou naqueles tempos, no tempo de Paulo em vida aqui na terra, e hoje nós olhamos e vemos os acontecimentos, guerra, rumores de guerra, peste, fome, reino contra reino, nação contra nação. O tempo está dizendo: Jesus está às portas, Jesus está voltando. Antes nós só ouvíamos falar de epidemias. Hoje nós vamos falar de pandemia, que é algo mundial. Então, se cumprindo. Isso é peste que sugeria que Jesus disse assim, quando essas coisas começarem a acontecer: olhai para a figueira quando floresce, que próximo está o verão. Esses sinais, quando começarem a acontecer, assim está próximo a vinda do Filho do Homem. Que isso ainda não é a grande tribulação, isso é princípio de dores, conforme Mateus 24. Então é tempo de nos colocarmos de pé, é tempo de despertamento espiritual, é tempo de disposição, de nos colocarmos à disposição do Senhor. É como diz Paulo na carta aos Efésios, remido o tempo, Efésios 5, 18, 16 a seguir: remido o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É tempo de procurarmos nos levantarmos, procurarmos revestimento de Deus, disposição para fazer a obra, de abandonarmos as desculpas que não convencem Deus. E outra coisa, enquanto ficamos na desculpa, o tempo passa, a libertação não acontece, a glória de Deus não se manifesta. Você quer ver uma coisa? Deus chamou Moisés. Enquanto Moisés se justificava com desculpa: eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Enquanto Moisés manda chamar outro, enquanto Moisés fazia isso, o povo permanecia em escravidão no Egito, e a família de Moisés também estava lá no meio, porque Moisés estava sempre usando desculpa. Enquanto você fica usando desculpa para não tomar uma posição e disposição no chamado de Deus em sua vida, a opressão permanece, os acontecimentos dolorosos permanecem. Mas quando procuramos nos despertar, nos levantar, entender que não é aqui o nosso descanso e que precisamos marchar para as mansões celestiais. Marchar como? Aqui está dizendo: levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Levantar é se colocar na presença de Deus. E andar para onde? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém vai ao Pai senão por Jesus. E quem é Jesus? Jesus é o verbo vivo que desceu do céu, que estava com Deus, era Deus, estava com Deus, se fez carne e habitou no meio de nós. É a palavra, é tomar um compromisso com a palavra, posição de cristão. E o cristão que está em posição, ele tem compromisso com a palavra de Deus, ele tem compromisso com a doutrina de Cristo, ele anda nos caminhos do Senhor. Ele não anda segundo seus próprios deleites, segundo seus próprios desejos, segundo seus próprios pensamentos, mas ele nega a si mesmo para viver a vontade de Deus, porque vale a pena negarmos esse mundo cruel que se corrompe a cada dia. A corrupção tem aumentado. É triste a notícia de que ouvimos do desamor, da forma que a justiça é pervertida, o justo é condenado, o injusto é liberto, e é tanta corrupção, e muitos estão aí cegos espiritualmente, alimentados por migalhas e precisando de despertamento espiritual, deixar de estar brigando por coisas terrenas, se levantar, se colocar de pé na presença de Deus, cumprir o chamado e caminhar com Cristo para as mansões celestiais. Estamos no tempo do fim. Jesus em breve ele vai raiar sobre nós. Em breve vem buscar a sua igreja. E a igreja do Senhor, nós que queremos ser salvos, precisamos estar numa posição definida diante do Senhor, pronto para ouvir ao Senhor, pronto para obedecer, pronto para servir ao Senhor. Precisamos, e para isso precisamos estar de pé na presença de Deus, para ouvir a Ele e para servir. E também é necessário que hajamos também uma disposição para trilhar o caminho, para seguir a vontade de Deus, para seguir o caminho do Senhor, viver a vontade de Deus. É necessário que entendamos a realidade do que está acontecendo, que é cumprimento da palavra do Senhor, que é Jesus voltando, que é a Bíblia se cumprindo. Precisamos nos despertar para essa realidade, e nos despertando para essa realidade nós vamos entender que aqui não é o nosso descanso.
que o Senhor Jesus ele disse: eu vou para o Pai, preparar um lugar. Se não fosse assim, eu não teria dito: na casa do meu Pai há muitas moradas. Tem muita gente brigando por essa terra aqui, que haverá grande destruição, que vai sofrer o juízo de Deus por causa de se desviar do Criador, abandonar o Criador. Se você analisar uma coisa, as leis no passado eram baseadas na Escritura Sagrada. Hoje as leis fogem da Escritura Sagrada, da vontade de Deus. Muda-se as leis, a corrupção tem se aumentado, o ser humano tem dado mais lugar às trevas do que lugar ao Criador. A corrupção tem se alastrado na face da terra. A angústia e a tristeza cerca o pobre, o justo. A cada dia que passa, aquele que busca os céus e a vontade de Deus é rejeitado, é criticado. Os sinais estão dizendo: Jesus está às portas. É tempo de se levantar. É tempo de tomarmos uma posição de espiritual, uma posição de verdadeiros cristãos, uma posição de quem quer ser salvo e uma disposição para seguir de verdade o caminho do Senhor. Porque só aqueles que estiver tomado uma posição verdadeiramente, um despertamento espiritual e se disponibilizar a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, só esses vão para a eternidade com Deus, para o descanso eterno. É lamentável, mas todos aqueles que rejeitam a verdade divina sofrerão o dano da condenação eterna. E você que não quer sofrer o dano da condenação eterna, é tempo de se despertar, é tempo de se levantar, tomar uma posição na sua vida. É tempo de depois de ter tomado uma posição, se colocar de pé, tá pronto a ouvir e obedecer a voz de Deus. Ter disposição para caminhar, para seguir a vontade de Deus, para cumprir o chamado. É tempo de se despertar, porque aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno do reino do céu. Desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os caídos e Cristo te iluminará, te esclarecerá. É tempo de nos despertarmos, porque Jesus vem aí, Jesus está às portas. Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga, minha irmã. Se você ainda não é evangélico, analise, examine a palavra de Deus, dê lugar para conhecer a verdade divina pela palavra de Deus. O Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O inimigo ele faz de tudo para o homem não ter acesso, não conhecer de verdade a vontade de Deus, como diz Romanos, entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Romanos capítulo 12. O Senhor Jesus disse: e conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32. Ainda no livro de João, capítulo 5, versículo 39, está escrito: examinai as Escrituras, porque provai ter nela a vida eterna, a eternidade com Deus, porque não é aqui o nosso descanso. E são elas que testificam de mim, disse Jesus. Jesus é o caminho. No livro de João 8,36 está escrito: pois se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Põe-te em pé para a vontade de Deus. Esteja pronto a ouvir a palavra, a vontade do Senhor. Tenha uma disposição para seguir a Cristo, porque aqui nessa terra não é o lugar de nosso descanso. Deus tem um lugar preparado para todos aqueles que obedecem a sua palavra, que amam de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu espírito. É tempo de nos despertarmos. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, a tua vida. Desperta antes que seja tarde demais. Deus abençoe você.